É o jeito. É o jeito. É o bagulho mais Sincronizou lagado. até, tá? Sincronizou depois de 3 semanas, né? Não, mas é normal. É o país, é o Normal. país. Ah, é, o cara mora em Israel, né, cara? Deixa eu criar a partir daqui, velho, já pra gente Fazer o quê, começar. né? Já cria a partida e, puxa, você quer no Tá fácil no pronto. médio. Cara, normal, né? Pô, senão vai ter que começar a rushar naquele modo difícil. Meu Deus, velho. Meu pensamento tá muito lerdo agora de manhã. Não, então bora normal então. Carregar. Já vou Tá sendo começar com a... teleportado? Ou fui só eu que fui? Não, eu tô sendo também. Já vou começar com a primeira pergunta, né, cara, que os Ah, então amigos pronto. anônimos já mandou. Cara, como tu conheceu o jiu-jitsu? E por que você gosta tanto desse esporte, cara? Cara, o jiu-jitsu, quando eu era pequeno, menor, eu fiz judô. Competi em judô e tudo. Só que eu É. sempre quis fazer jiu-jitsu porque eu já vi vídeos. Eu tenho um tio meu de jiu-jitsu e minha família me apoiava muito. Achava que muito violência, minha família era muito. Muita família por parte religiosa, um pouco conservadora, esquisito. E o meu professor de judô sabia que eu queria aprender jiu-jitsu e no final da aula ele passava uns 30 minutinhos a mais me ensinando um pouco de jiu-jitsu. Coisa que eu esqueci com o tempo. Só que mais ou menos um ano atrás, daqui a um mês e 4 dias em específico, vai fazer um ano. Eu sei porque eu vi isso ontem. Eu decidi ir para a academia de jiu-jitsu daqui e me apaixonei pelo esporte. Me apaixonei, ficou tudo perfeito. Mas quando você tá no jiu-jitsu, Eu acho que eu tamo tive. competindo. Tô zoando. Cara, a única coisa que eu sei de jiu-jitsu, cara, é que meu pai faz jiu-jitsu e meu irmão fazia judô antigamente, cara. Qual a diferença do judô e jiu-jitsu, cara? Que até hoje eu não sei. O judô é muito mais baseado em quedas. O judô é uma luta que ela começa em pé, e assim como o jiu-jitsu também, mas eu acho que a questão em pé dela é uma questão muito forte. As quedas, sotogari, essas coisas. Sim. Sobre o jiu-jitsu é uma luta onde o clímax da luta está muito mais no chão. O clímax da luta acontece no chão. Para agarrar a finalização. Por acaso, desculpa interromper, você já foi teleportado? Não, tá carregando pra mim. Não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo? Mas voltando aqui ao jiu-jitsu, sei lá, se a gente está carregando é porque pelo menos não deu algum erro. É, América do Sul pra Israel é difícil, né, Eu velho? atualmente competi no jiu-jitsu, acabei perdendo, infelizmente. Mas eu me apaixonei por essas razões. É um esporte muito bom. Eu acho que muita família também, eu acho que toda academia de jiu-jitsu deve ser assim, eu creio que seja assim. Todo mundo ali é uma família, todo mundo ali tá ali para se ajudar. E foi assim que eu conheci o jiu-jitsu. Eu só me lembro das gafas que tu cometia antigamente, cara. Nossa, eu fui derrotado no jiu-jitsu, mas é porque era uma prodígio, cara. Cara, mas eu tenho que Cara, comentar, velho, que quando eu falei isso, eu lembro até um dia, o cara, ele era realmente o prodígio, mano. Eu reencontrei ele atualmente, no meu último treino eu reencontrei ele, que a gente tá no feriado. não consegue perder pra pessoa normal, não, né? Não, qual foi? Não, não, já perdi, pra pessoa ter mais habilidade que eu, claro. Cara, Acontece, mas naquele caso em específico, o cara é muito bom mesmo. eu acho que é melhor a gente testar outro jogo em químico. Vocês não viram Ótimo, nada, ótimo. Tinha um pessoal. problema técnico aí, mas... Do Exatamente. nada o mundo Vou resolveu ir selecionar aqui contra. a Flor Vampira. Escolheu o disparar e vira Não, você elétrico, tinha né? abordado aquela questão do estamos competindo. Eu acho que eu entendi o que aconteceu ali. O quê? Tipo, ele quis formular a pergunta como tipo, qual é a sensação de estar competindo? Como é que é a mentalidade de estar lá? Como é que você se vê como uma pessoa competitiva em uma competição? Só que o Igão, eu acho que é o nome do cara lá, ele é um deficiente que não consegue formular a palavra, que ele Ele dá ensinou. strike, tá? Avisando. Então, pô. Mas dá strike por quê? Nem mostramos clipe nem nada. Isso dá strike quando dá clipe, não é mencionado, não? Entendi. Tá tranquilo. Não. Não tem porquê. Porque eu posso falar que, tipo, o Igão do planeta caceta, tá ligado? Max Só Verstappen, tem como vaso, você se por acaso. sente ao estar numa área de competição? Mas aí, mano, quando sei lá, tamo competindo.
Pô, eu acho essa formulação de pergunta muito ruim. A pergunta por si só que ele fez podia até ser interessante, mas a formulação dela ficou horrível. Cara, e é mais triste ainda saber que o Podpah é o melhor do Brasil, o maior do Brasil. Porque tudo que é ruim é maior do Brasil, cara. Maior. Tô falando de Que será, espectadores, né? mano. Tô falando de gordura, não. Olha, cara, enquanto o Podpah tava passando vexame com o Verstappen, o Flow Flow. tava entrevistando o Coppola. Quem é Coppola mesmo? Ford Francis Coppola é um dos diretores de cinema mais fodásticos do mundo do cinema. Ele fez. Foi ele que fez Sintonia da Netflix. Stranger Things, foi Stranger Things. Foi ele que fez o Ele é um Sinfonia, baita diretor e ele Tropa de Elite. foi ele. Eita, tá com o jardim. Ah, já perdemos Ele vida foi um no baita jardim, cara. diretor e foi ele que fez. E ele veio pro Brasil para divulgar um filme que ele estava fazendo, que é Megalópolis, que é um filme muito contraditório por acaso, porque metade da crítica afirmou que o filme ele era sem qualidade, um filme lento, chato, e a outra metade afirmou que era um filme bom, um filme interessante para se ver. E aí, no meio dessa divulgação, ele veio pro Brasil e passou por várias entrevistas aqui no Brasil, no caso aí, né, do Brasil, e aparentemente a que ele mais gostou foi a com o Flow, tanto que ele quis ficar mais tempo, só que ele não podia. Cara, esse filme é sobre o que, mano, inclusive? Pra ter dividido tanta opinião. Megalópolis, É. aparentemente é sobre uma espécie de apocalipse. Eu não vi o filme, eu tenho que ver ainda, mas é sobre uma espécie de apocalipse, tipo uma vibe 2012, pelo que eu vi. Mais um desses filmes genéricos que meu pai fala que é Parece incrível. interessante. Ah, mano, não parece não, mano. Filmaço da porra. Filmaço da porra. Eu mostrei em terceira para ele, mentira da porra. Aí ele viu um filme genérico lá Mentira da porra. do Tom Cruise. Mó genérico sobre Jason vingança. Filmaço, hein, mano. Demais. Nossa. Isso lembrou. Tem meu tio. Ele tava vendo Velozes e Furiosos lá, eu acho que eram dois. Ele falou: esse filme é muito bom. Aí eu lembro que ele e a filhada dele na altura, a gente tava vendo os Smurfs. Ele mandou mentira da porra, não existe gente azul. Papapitufo. Que porra. É foda, né? Tem esse lance, né, que a maioria das O coisas que universo você... cinematográfico. Tem esse lance, né, que a maioria das Oi? coisas que você queria fazer com... Tipo, geralmente o pessoal faz com o pai, né? Mas só que você não teve um, né? Então você fez com seu tio, né? Tipo isso, meu tio ele cresceu comigo, ele fez esse papel. Inclusive, Exatamente. dá pra contar sobre o porquê... do porquê não tem pai. Não é exatamente assim, dá pra contar de boa, cara. Eu sou de boa com esse bagulho. O que rola foi. Teve uns problemas aí, logo na minha semana de nascimento, entre o meu pai e minha mãe. Eu não vou entrar muito a fundo na coisa pessoal deles, mas teve esse problema. E meu pai foi muito ausente na minha vida. Não ausente de não existir na minha vida, mas ausente de não estar muito presente mesmo, sabe? Ausente de. Devia estar comendo duas Como eu mulheres posso logo. dizer? Foi tipo isso. Ele tava traindo mesmo? Você adivinhou parte do problema. Aham. Parcial foi isso, em resumo. Mas Pô, cara, a isso me questão deixa... é que ele foi muito ausente da minha vida. Porque ele passava, tipo, 3 anos sem me ver. E depois aparecia. Hoje em dia, eu sou muito próximo dele, até a gente conversa por mensagem. E eu não tenho problemas com ele, mas eu tive muito no passado. Porque imagina você ser. Não só imagina, muitas das pessoas que podem ver esse vídeo aqui, eu acho que vão se colocar no lugar de você uma criança na escola, dia dos pais, todo mundo levando os pais na escola e tipo. No máximo a minha mãe ia. Minha mãe fez muito esse esforço. Minha mãe trabalhou como um pai e mãe na minha vida. Eu devo muita coisa a ela. Pai só voltar pra Acho- pagar a pensão, imagina. Admirável. Não, isso pelo que eu sei, ele nunca atrasou. Nisso aí, pelo que eu já ouvi, ele nunca atrasou. Nesse quesito, ele sempre foi bem pontual.
Missão e essas coisas. Pior que, cara, eu fui parar pra pensar, velho. A maioria dos meus amigos não tem pai, velho. O Miguel não tem pai. Pai presente, tá? Não é que significa que ele nasceu Tá explicado. de divisão celular. Cara, o Bertô não tem pai. Não sei se o Bertô. Agora. O Miguel, cara, o Miguel só vive com a mãe dele. E a mãe dele fica o dia todo trabalhando, ou seja, ele fica a maioria do tempo sozinho. Tendo punheta e. É isso, tá ligado? Meu caso. Não que eu gosto de me comparar ao Miguel, de forma alguma. Cara, eu fiquei muito irritado com ele ontem, cara. Falei, e aí, o PC, Miguel? Cara, eu não sou um cara, eu sou um vagabundo que nem vocês. Eu faço coisas. Cara, Miguel, bater punheta e ficar coçando o rabo não é uma coisa, cara. Cara, Nossa, Miguel. que raiva, cara, que raiva, velho. Eu só perguntei pra ele sobre o PC, mano. O cara foi mó agressivo comigo. Mas, cara, falando sobre isso. Bertô, não sei se o Bertô tem pai presente ou não, mas na minha interpretação parece que ele não tem, porque sempre eu escuto a mãe dele na cal, não escuto o pai dele. Você, Eu também. o Miguel, Marte tem pai presente, que algumas vezes ele fica mutado em cal porque o pai falou: e aí, filhão, tá jogando bem aí? O que me quebra é o Mori, cara. Ô, Pintinho. Vejo um monte no Instagram, eu vejo muito meme de pai. Aí eu falo, nossa, é muito meu pai, né? Não. O cara comenta, é muito meu pai. É como se fosse pai que eu nunca tive. Não querendo muito devanear do assunto, mas voltando só um pouquinho pra assunto seu, tinha algo que eu queria abordar. Não tem problema não, mano. E é tipo assim, percebeu o quanto o cinema brasileiro é uma piada, porque quase todos os filmes eles tentam fazer como uma novela pastelona. Cara, eu só acho engraçado que todo filme de cinema brasileiro é sempre crime, favela ou algo ruim. Nunca tem algo bom, tá ligado? Pô, mas Conhece o Vladimir Brista? desconheço, mano. É um ator brasileiro muito bom, na minha opinião. Fez muita novela, provavelmente fez um filme chamado Bingo, O Rei das Manhãs. Esse filme é muito bom. Ah, já vi. Muito Esse bom filme, esse filme é muito bom, cara. E pior que é retratado uma história real, né? Que é do mim, foi a Bozo. melhor atuação. Sim, é do Bozo. E pra mim... Opa, o Bozo aqui. Pra mim, Ai. essa foi a melhor atuação dele. Ai, Mas tem gente ajuda. que fala que foi a atuação de novela, pô. Meu Poxa, Deus, a atuação sabe? dele é mó boa, cara. Minha mãe achava que era filme pra criança, porque tinha um palhaço na capa. Nossa, Primeira é cena do verdade. filme é o cara tirando uma carreirinha, velho. Ai. Só na casualidade, né? É o palhaço. Só pra rir. O palhaço fez as crianças rir, tá na hora do palhaço rir. Nossa, perdi uma missão ainda, velho. Vou ganhar dinheiro. É a filosofia do filme. Caraca, Não é? velho. Inclusive, estou nesse lance de cinema brasileiro, cara. Um filme que eu adoro, Tropa de Elite, cara. E é muito engraçado, sabe por quê? Foi. Tá bom, Tom Jerry O também. Tropa de Elite era pra ser um filme e a crítica era pra subir a crítica no BOP, né, velho? É pra ter crítica no Da BOP. violência policial, né? É, então. Acabou que deu errado. Todo mundo gostou. Isso me fez pensar que, cara, o brasileiro, ele é tão. Isso é incrível, porque é uma coisa que o brasileiro gosta de saudar bandido, né? É porque, cara, no Brasil tem muita pouca falta de justiça, tá ligado? E quando acontece uma mínima consideração, por mais que Sim. seja matar o bandido, o brasileiro torce, tá ligado? Porque, mano, o Brasil tá tão na merda. Cara, sabia que o Brasil é o país com top 1 roubo de celular do mundo? Brasil. Isso é complicado. Isso é realmente algo. Pra mim, eu sou um cara que eu acredito que bandidos eles podem ter em um futuro uma reconciliação. Eles podem sim se tornar pessoas úteis e boas para a sociedade, mas ao mesmo tempo eles são bandidos. Pô. Se eles reagirem à polícia ou fizeram alguma merda, pra mim, eles têm que tomar uma punição severa ou até mesmo a morte. Não todos, porque tem pessoas que têm a oportunidade de se reconciliar. Cara, pra mim, Mas se tem matou pessoas que alguém, isso é foda mesmo. se matou alguém e, tipo, quis matar mesmo, não foi sem querer algo assim, pra mim tinha que ter pena de morte. Porque pra mim difama muito a vida da pessoa, tá ligado? Você matou alguém, então você vai ficar preso por 20 anos. Pô, isso é paia, cara. A vida da outra pessoa valia 20 anos? Eu concordo. Provavelmente quando o cara sair da prisão, ele vai fazer de novo. Não, cara,
a maioria dos crimes que acontecem no Brasil, tipo, considerando essa taxa, é feito com um bandido que sai de novo da prisão, mano. As famosas saidinhas. E, cara, nossa, ainda bem que eu larguei o Twitter, cara. Tinha pessoa defendendo as saidinhas, velho. Ai, eu vi um caso de uma saidinha, que tem dessas saídas tipo de festividade, que um cara saiu numa saída de Natal e ele... eu falo essa forma, ele estudou uma mulher na saída. Nossa, eu não tô rindo por causa do estudo, não. Tô rindo por causa da piadinha aí que quase falou da palavra. Por causa do... Sim, entendi, relaxa. A questão disso tudo é que pra mim existem 3 crimes que são imperdoáveis, que são crimes que eu acho que não deveriam ir. Eu acho que é um atentado intencional contra a vida de alguém, o estudo, né, o famoso estudo, eu acho que ele é imperdoável também. E eu acho que outro crime que é horrível é tortura e cárcere privado. Caraca, mano, eu odeio sequestro. Caraca, sequestro é um... Cara, quando eu era criança, eu tinha medo de sequestro. Ainda mais que minha mãe ficava falando sobre isso pra mim, tá ligado? Por isso que eu não saía muito na... Não, mas você mora em Israel, cara. Eu tô indo no Brasil, mano. No Brasil, cara... Deixa eu, se for sequestrado, você vai pro árabe, né? Pra ir pra Gaza, né? Ah, pode crer, esqueci desse lance aí. Ir pra Gaza. É pior ainda ter sequestrado aqui. Aí você vai pro favela da RJ, aqui eu vou pra faixa de Gaza, né, irmão? Ah, mano, mas qual é a pior morte? Por iranianos ou por brasileiros, cara? Ah, eu acho que é por iraniano, mano, porque os caras são... Com todo respeito, os terroristas, eu falo dos terroristas, eles são os animais, cara. Cara, eu não sei, velho, porque quando eu lembro de morte por facção, velho, eu me lembro daquele vídeo do México, tá ligado? Que os caras pegam o corpo do cara e começam a gravar o ursinho sendo partido, tá ligado? Então... Sim, vou levar vantagem o cara uma semana depois. Então, eu acho muito cabuloso isso, cara. Pra quem for sensível, eu recomendo pular uns 20 segundinhos aí, pelo que eu vou falar agora, mas eu vi um caso, quando a guerra aqui estourou, de que os terroristas lá, né, de Gaza, eles colocaram um bebê no forno e mataram ele ligando o forno. Não, fizeram isso? Não. Eu não vi o vídeo, mas tem um vídeo de como ficou o corpo, um bagulho assim. Fizeram isso e fizeram coisa pior até. Um vídeo de uma Hilux, tava lá em Gaza, com uma pessoa amarrada assim, com um bagulho cobrindo a cabeça pra não ver nada. Tô falando, mano, os caras são que horrível, mano. Cara, e como é que tem pessoa que defende essa merda ainda, cara? Nossa, eu fiquei muito em choque, cara. Caralho, mano, eu fiquei muito em choque, mano. Não, eu fiquei em choque quando eu vi. Só que não fala que eu normalizo a situação, mas é tanta coisa assim, cara. É tanto acontecendo nessa guerra que... Ah, que tem pessoa que defende ainda, mano. Quem foi o... Mano, qual foi o grupo terrorista que fez isso? Obviamente terrorista, né, velho? Foi os afiliados do Hamas. Foi na invasão do Hamas aqui em Israel. E lá, mano, tem pessoa que defende ainda, cara. Que nojo, velho. E o pessoal do Hamas ainda falou que... só tava matando... Qual é o nome? Soldados. Queriam mexer com a população. O cu deles. Ih, eu acho que vou debaixo. Caraca, cara. Ih, derrubaram você? Relaxa, vou tacar uma bombinha aqui. Beleza. Boa, moleque. Tá sempre inacreditável, né? Eu até fiquei em choque, cara. Caraca. Mano, a única coisa que eu vi parecido foi Foi na série Fallout, velho, que eu vi um cara atuando um cachorrinho bebê. Mas tirando isso, mano, eu fiquei em choque porque é na vida real, cara. Quando teve o estouro da guerra aqui, meu maior medo não era nem bomba, mas eu nunca tive medo de bomba exatamente, porque os quartos de bomba, o sistema de Israel de segurança contra bomba é muito seguro. Meu medo era um terrorista invadir minha casa, abrir um bunker na minha casa e sequestrar minha mãe. Cara, mas isso já aconteceu? Já aconteceu algo parecido? Comigo? Não. Já aconteceu com um amigo de um amigo meu. Teve um brasileiro, não lembro o nome dele exatamente, que foi sequestrado e morto, que virou notícia até no Brasil isso, que era amigo de um amigo meu, amigo próximo. Putz, me rila aí. E, mano, o que aconteceu? Ele tá vivo ainda? Não, ele morreu. O meu amigo tá vivo, mas o amigo dele...
Caraca, Sabe como é que ele morreu, por acaso? como é que sequestraram ele, mano? Ele tava num bunker. Ele tava num bunker. Não foi, isso aí, esse caso não foi nem sequestro específico. Ele tava num bunker e tinha criança, idoso, mulher lá. E os terroristas tacaram uma granada dentro do bunker. Ele se jogou em cima da granada pra não matar os que estavam Nossa, lá. velho, caraca. Nossa, e tem pessoa que defende Não é, isso, não. cara. Os malucos matando inocente, mano. É. Isso é muito paia, cara. Isso é muito paia, mano. The Estudo war never pra tudo, né? changes. Ah, isso é muito paia, mano. Mas, tipo, não tem nenhum segurança no meio do caminho, cara, do bunker? É, porque a questão do bunker é que aqui em Israel, por ter muita situação de míssil e tudo, os bunkers ou quartos de bombas ficam na casa das pessoas. Então, em muitos casos, não vai ter um segurança na casa da pessoa. Como é que o cara invadiu? Ele só, tipo, saiu pegando arma e saiu correndo pela rua, invadindo? E é isso? Porque foi, a questão é que a hora que começou esse ataque, muita gente pensa que esses terroristas são burros, mas eles não são. A hora como o ataque foi planejado, no dia do ataque, era um dia sagrado em Israel, onde as pessoas não usavam telefone e muitos soldados estavam bêbados. Por causa de um descuido de Israel, eles conseguiram invadir aqui dentro. Meu E Deus. muitas pessoas nem sabiam que a guerra estava acontecendo, Nick, porque não estavam com celular. Eu e minha mãe via pessoas andando na rua normalmente, como se nada tivesse acontecido, porque eles não sabiam. Eles planejaram tudo. Tudo pra. Nossa, Pra pra pegar matar o surpresa. máximo possível, velho. Caraca, que merda, Muita cara. gente morreu, muita invasão, muitas cidades. Teve amigo meu do Jiu-Jitsu, que é um pouco mais velho, que foi pra guerra, lutar lá no campo de batalha, e são os soldados do Jiu-Jitsu. Cara, isso é bizonho, mano. Olha os humildes. Mano, mano, eu até fiquei em choque aqui, velho. É apavorante, cara, a situação. E o pessoal que tá de fora defende esses terroristas, mas é porque estão fora, né? Cara, mudando de assunto Se aqui pra não tivesse ficar tão aqui- pesado, que eu até fiquei em choque, mano. Cara, quando você viajou pra Israel, mano, Claro, claro. qual foi a primeira mudança que você sentiu em comparação com o Brasil? Linguística, né? Eu acho que Além essa de- foi a primeira que a gente fez. além de andar na rua com o celular. Nossa, Ai. isso foi um choque pra mim. Eu vou aproveitar que eu sei que você Nossa. falou além, mas é impossível falar da minha experiência aqui sem falar disso, cara. Meu primeiro dia aqui, eu andei na rua, depois que eu saí do hotel, né? Porque a gente teve que passar 14 dias no hotel de quarentena. Agora a gente tá com vírus. Os caras Eu consegui andar na contam rua com os bagulho mais incrível do mundo, cara. Acho muito engraçado isso, velho. Que pro brasileiro é tão impossível. Ai, ai. O Brasil, queria do Brasil, né? Criminalidade, Pode continuar aí. claro. Nem tá vindo pra cá pra te curar. Ai, pior que tô precisando, hein, velho. Mas a principal mudança foi só essa aí mesmo? A linguística e a de celular? O cara pode. Não, você perguntou as maiores. Teve mudança de. Cara, as pessoas também são muito diferentes, tanto em sentidos bons, tanto em sentido ruins. Eu acho que o israelense é um tipo de pessoa boa, até solidário, mas muito arrogante também. Eles são muito prepotentes, sabe? Tipo. Sabe aquela Sim. pessoa que ela faz uma boa ação pra você, mas Só ela pra conseguir alguma sempre coisa? que tiver uma chance, ela vai jogar na sua cara que ela fez uma boa ação pra você? Eu acho que esse é o puro essência do israelense. Não tira o mérito do Bertô odiar os judeus, velho. O Bertô é muito católico, Que cara. isso? Ele odeia os judeus porque, principalmente que, dito ele, os judeus mataram Jesus Cristo. E dito por ele de não novo, faz lembrando sentido, que é a opinião pô. dele, não tô nem pra mim, não. Ele diz que é Torá, né, o livro dos caras. Torá. Ele diz que lá, se tiver alguém que não é judeu do seu lado, é pra se tratar como se fosse um pet, tá ligado? Algo assim, é inferior a você. Isso aí eu acho que já é fake news do Bertô, tá ligado? É o quê? Tanto que a minha namorada, ela tem a religião judaica, né? Então. Nossa, mas isso aí eu acho que é invenção do Bertô. Mas, cara, esse embasamento dele faz nem sentido, porque isso é um erro de tradução, você sabe, né? Porque, tanto que nem faz sentido, tipo, o nome de Judas em inglês não é Gil.
Mano, E hebraico também é muito sem sentido essa argumentação, tipo, matou Jesus. Não, não matou. Não é porque tá ali judeu em português. Também porque se tudo dependesse do brasileiro, né? O mundo teria perdido. Caraca, o Brasil tá uma merda, cara. Nossa, eu fui... Cara, quando você achar que tá tudo caro, mano. Hoje eu fui ver o trailer de Inazuma Eleven, que é o jogo que eu gosto. Sabe quanto tá custando, fi? A pré-venda? Daquele joguinho de futebol lá? R$374. Pra quem tá vendo o vídeo, vocês vão pegar agora o maior bizu pra vocês comprarem jogos de animes ou esses jogos japoneses na internet. Os jogos vão sair tudo caro. 400, 300 conto. Um dinheiro que você não consegue pagar. Só que uma hora, sei lá, 6 meses, 8 meses, um ano depois que lançar, vai vir uma puta promoção de anime, um bundle de anime, e vai fazer esses mesmos jogos ficarem por 80, 30, 50. Pô, mano. Mas eu não queria esperar tanto assim não pra jogar Inazuma, velho. Acho que eu vou pedir pra um tio do Canadá, não sei, velho. Opa, não posso ativar pirataria na internet, mas já sabe, né? Ah, pô, mano, faz que nem Jack Sparrow, já sabe, mano. Né? Moleque, o tanto de vídeo que eu vejo dos caras. Os caras voltam pro futebol ao vivo. O tanto de vídeo que eu vejo dos caras odiando a Nintendo e falando pra você cometer pirataria, cara, eu acho que pode, mano. Vamos ver quanto dinheiro ganha essa merda. Não, da Nintendo não, Caraca, $80 o jogo! $80 o jogo! R$500, Mario Kart, R$500! Que preço gostoso! Ai, que preço gostoso! Nossa, isso aí. Nossa, não consegui nem dinheiro pra comprar uma caixinha, velho. Muito superestimado. Vamos outro? Bora. Preciso comprar uma caixa. Puxa outro mapa pra variar. Ah, outro mapa? Coliseu, não, posso mudar. Sim, pra ficar visualmente mais Deixa qualquer, agradável. Certo. Aí, cara, você disse que Mario Kart é superestimado? É muito bom falar com o Israel, porque o cara demora uma hora pra responder. Eu caí? Ai, não. Ah, não. Voltou. Pareceu que eu caí. Não, relaxa, Sim, já voltou. Voltei, desculpa. Eu lembro que eu ia pro Bom Preço com a minha mãe e tinha uns camelôs que vendiam, tipo, você podia escolher entre jogo e CD de filme, aí você ia pegar 3, era 5 por R$10. Aí você podia escolher, você podia até mixar. Pra, tipo, 3 filmes, 2 jogos. Era bom, cara, na época do 360. Inclusive, esse outro lance, todo mundo fala do PlayStation 2, era incrível, PlayStation 2. Eu nunca tive o PlayStation 2, cara. Eu tive o Nintendo GameCube, tive o Sega Master e o Xbox 360. Com essa ação. Vou de novo. Perdeu conexão? Aham. Ah, tinha havido um jardim encantado, velho. Deixa eu convidar você. Ah, não, consegui te convidar no meio da partida. Então tá ótimo. Mas nesse lance, cara... Pode falar. Não, eu ia falar que eu nunca tive também nenhum tipo de PlayStation. Meu primeiro console foi Master System, onde eu jogava Alex Kidd e tudo, que é jogos predefinidos dele. Alex Kidd! O Xbox 360 e o meu terceiro e atual é o Xbox One, e eu ganhei um Switch também, que eu tenho até hoje. Cara, o Switch, você ainda usa o Switch, velho? Eu tenho um problema que um dos lados dele está quebrado, eu vou consertar, mas por enquanto não. Quando eu resolver sim. Tem como tu doar pra mim o seu Pokémon Sword, velho? Tem um jardim encantado pra rir? Bora encantado, pô. Quando eu consertar e usar ele, eu te passo lá o bagulho de limpar a conta e você joga o Pokémon Sword. Sem problema. Mas você não tem o desbloqueado? Desbloqueado? Não, eu tenho desbloqueado, mas eu queria jogar o Pokémon Sword, cara, porque tem um sistema chamado Pokémon Home, e tu pode levar um Pokémon seu de qualquer jogo. Qualquer home. Pra alguns itens. Eu tenho muito. Aí o que acontece? Nesse Pokémon Home, eu tenho uns Pokémon Shiny que eu adoro eles, cara. Eu queria muito jogar com eles, fazer só um piquenique, tá ligado? Só que esse lance de conta compartilhada, não sei se funciona, tá ligado? Porque quando eu peguei meu Switch, tinha um Mortal Kombat 11 lá, cara, compartilhado. Quando eu tentava jogar na minha conta, o jogo falava, entre no seu perfil que você comprou a conta. Aí eu fiquei em choque, né, velho? Eita. Tem que ver.
A gente vê se. É isso aqui, isso que eu prefiro do Xbox. Porque no Xbox, se você tiver a conta compartilhada, você pode jogar um jogo do teu amigo. Sim. Cara, na Steam é melhor ainda. Na Steam é muito melhor ainda. Você consegue criar uma família que ninguém Uma ali família. é da família em si. A De gente 6 tem a pessoas, nossa cara. família da Steam. É o quê? A gente tem a nossa família da Steam. A gente tem a nossa família da Steam. Eu tô ligado. Inclusive, o Miguel entrou recentemente na família Steam e jogou Devil May Cry 5 conto. E o Mori saiu porque. Porque não fazia nada, mano. Aí não joga nenhum jogo na família Steam. Eu Mas jogava é uma ali. boa pessoa. O Mori é um amigo nosso, bem legal. Ah, ele é da hora, mano, da hora. Só que o Miguel tava querendo participar faz Respeito o muito Mori, tempo, tá respeito o ligado? Mori, nossa. Olha Sim. desgraça. O único lado do Miguel é que ele é nerd e céu. Ele é nerd em céu e punheteiro. Moleque, eu fui ver o Wallpaper Engine. O Wallpaper Engine dele, cara, que tá cheio de papel de parede. Era só papel de parede de garota quase seminua, usando barbante pra tampar as partes íntimas, velho. E eu não conseguia tancar, mano. Eu comecei a rir muito, velho. O que a falta de um pai faz na vida da pessoa, né, velho? Faz não, hein? Não fez comigo? Mais ou menos, mano. É coisa mesmo. Aí quando você vai perguntar É, pro Miguel falta de surra. quantos anos você tem, você imagina que ele tem tipo uns 14, uns 13. O moleque, o maluco tem 17, cara. Tem 17, mano. Mano, a vida. Eu tenho uma pergunta polêmica aqui pra tu. Ah. O que é que você acha sobre educar a criança, dependendo da situação, da base da porrada? Ah, mano. Eu não curto, velho. Eu não curto. Tanto que se eu tivesse um filho ou uma filha, mano, eu não faria isso, velho. Sei lá, cara, eu prefiro mais educar na moralidade mesmo do que explicar coisa. Ah, mas a criança não vai entender. Cara, faz alguma coisa que mexe com o psicológico da criança. Tipo, a criança gosta muito de traquinas. Pega um traquinas, come na frente dela e se ela pedir, você não dá pra ela. Ela vai ficar chorando sem poder fazer nada, tá ligado? Porque bater é muito paia, mano. Eu acho que dá certa também, porque bater no fim você não tá educando a criança, você só tá, além de causar medo dela, você só tá disputando o sentimento que você sente nela. Então, é muito ruim isso, Não tem isso daí, nenhum cara. fim. E outra coisa, cara. Eu vi um caso. Pode falar. Pode falar. O que eu ia falar é muito pequeno. Família, que eles davam, por mês eles davam R$30, ou 50, não lembro, pro filho. Só que cada coisa que o filho fizesse, falou um palavrão, fez uma coisa errada, eles descontavam desse dinheiro. A piada do padre. Não. Me lembrou a piada do padre, já ouviu falar? Não, compartilha. Eu vi muitas de padre. Eu vou contar, velho, mas a piada do padre é tipo assim. Ah, padre, o meu filho Pedro, toda vez que ele tá falando muito palavrão e eu não sei o que fazer com ele. Aí o padre falou, então vamos resolver isso daqui. Toda vez que ele fala um palavrão, ele vai ter que doar 50 centavos pra igreja. Certo, padre, então eu irei fazer isso. Uma semana se passa, o Pedro chega junto com a mãe dele lá na igreja. E a mãe dele fala, no caso o padre fala pra mãe, e aí, dona Júlia, vou criar um nome aqui. Como é que o Pedro se comportou? Ah, se comportou muito mal, hein, pastor? Olha, eu fiz a conta aqui e ele vai tá te devendo R$10,50. Ah, certo. Aí o... Não. Tava devendo, acho que era R$9. Cara, é alguma coisa assim, eu acho que era R$9. Daí... Essa é a número quebrado. Cara, essa piada é muito antiga, velho. Cara, era da época do Orkut. Daí o pai falou, ah, então, Pedro, dê R$9 pra ele. Aí o Pedro foi dar 8,50, falou, tá faltando 50 centavos aqui, pá. Pedro. Ah, não tem problema não. Vai tomar no seu cu, agora tá tudo certo. Acho que eu contei piada toda errada, mano. É piada antigaça, velho. Você contou tudo errado. Cara, eu contei toda errada. Mano, essa piada é de celular de Java, cara. Aquele celularzinho antigo, mano. Passa via Bluetooth. Tem uma que eu chutei. Tem uma que eu chutei do Matheus Ceará, que era assim, ó. Tinha um cara que ele tinha ido pra igreja e queria confessar os pecados dele. Foi lá, encontrou o padre, foi lá se confessar e se confessou. Quando ele chegou lá e se confessou pro padre, o padre falou: Ei, varão, eu tô precisando dar uma cagada, então
Então, tu vai ficar aqui no meu lugar e, caso alguém chegar, você escuta o que a pessoa tem pra dizer, olha o livro de punição e fala quanto a Maria, Pai Nosso, você vai ter que rezar. Ele falou, tranquilo, padre, tranquilo, o senhor pode ir. E esperou lá. Quando ele tava lá dentro, fingindo ser o padre, ele tava dentro daquelas capulazinhas de... Tipo quando a pessoa vai se revelar as coisas pro padre, e quando não vê o padre, ele tá se fingindo ali, né? E aí chegou um jovem um pouco afeminado e falou, ei, padre, eu queria revelar, eu acabei dando meu rabo. Aí ele ficou confuso, foi procurar no livro e não achou nada sobre dar o rabo. Pensou, dá o rabo, dá o rabo, dá o rabo, o que será que eu faço? Nisso, ele viu um senhorzinho passando. Chamou o senhorzinho de canto, explicou a situação pra ele. Falou, senhor, eu tô aqui cobrindo o padre. E o jovem aqui falou que acabou liberando ali atrás, sabe? Eu não sei a punição que eu tenho que dar pra isso. O que é que normalmente o padre te dá quando você dá o cu? Aí o velho foi lá e disse, um pastel e 2 cocas. Merda. Muito nada a ver, cara. E ela pra contar no meio do jantar, né, velho? De família. Só o que vai rir, velho. A coisa que eu mais gosto de fazer é estar no jantar de família e contar uma piada, tipo assim, no meio da minha família, que tem muita divergência política, contar alguma piada política que ofende os dois lados. Como assim tem muita divergência política, velho? Tipo, as opiniões políticas é tipo Lula e Bolsonaro. Não, eu tô ligado, mas... Eu só tô ligado só a mãe, que é petista, velho. De resto... Metade da minha família é petista, metade da minha família é do Bolsonaro. Tô do lado do que convém. Então, você já imagina. É Yang Yang, né, mano? O Yang Yang de... Cara, Yang Yang não. Yang Yang de bosta, né, velho? Tipo assim, ó. O cara aponta pro dedo dele e ele se pergunta, você sabe por que o Lula não tem esse dedo aqui? Aí os caras falam, não. Aí ele vai lá e diz, que esse dedo aqui é meu. Ó merda. Ia dar merda, nem eu entendi, cara. Só aí por causa da entonação mesmo, velho. Essa é o autismo. Ah, tô vendo, né, velho? Uma pergunta aqui. Inclusive, fala aí. O que é que você acha de pais conservadores religiosos? Ah, não, odeio. Cara, porque a minha vida, o tanto que eu sofri na minha vida por causa disso, cara, nossa, não desejo pra ninguém esse tipo de coisa, cara. Sim. Cara, é complicado isso. Até hoje eu sofro um pouco de depressão por conta disso aí, cara. Muitas pessoas que eu vejo na internet até zoam, tá ligado? Falando tipo, você odeia, você é ateu, você odeia todo mundo. Não que eu seja ateu. Você odeia tudo porque quando não gostava de ir pra igreja quando era criança. Cara, era muito mais complexo, velho, do que isso, velho. Cara, já chegaram a gritar comigo, velho. Chegaram a gritar comigo, já bateram, velho. Propagam que querem um amor, mas só propagam ódio no fim, sabe? Eu só acho paia, tá ligado? Hipocrisia. Odeio quando as pessoas me obrigam a fazer alguma coisa, cara. Pode parecer muito um adolescentezinho revoltado. Você tem alguma experiência? Hã? Você tem alguma experiência envolvendo isso que seja ok de contar no vídeo, que seja um bagulho extremamente absurdo? Entre quando eu tinha uns 4, 5 anos, cara, eu nunca tive ideia do que eu queria ter de profissão, tá ligado? E isso se deu por conta desse lance aí também. Sim. Porque quando eu era criança, cara, além de meus pais obrigarem pra igreja, que eu acho que é normal nessa idade os pais obrigarem pra igreja. Até porque não pode deixar uma criança sozinha em casa. Mas, tipo, quando eu ia pra igreja, eu só escutava aquelas palavras, demônio, aqueles que foram escolhidos irão pro céu e aqueles que não foram escolhidos irão queimar eternamente, sofrer. Isso aí tá de boa por enquanto, tá ligado? Mas, cara, meus pais mostraram aquele vídeo do microchip, tá ligado? Aquele vídeo acabou comigo, tá ligado? Porque eles falavam que o futuro ia acabar. O futuro ia acabar, cara. E quando eu era criança, eu acreditava que não ia ter mais futuro. Ou seja, eu já tava na mente que ia acabar tudo e eu já tava ficando triste. Não adianta eu pensar, tipo, eu quero ser advogado, eu quero ser tipo de coisa. Eu sempre falava, tipo, não vou ser nada porque não vai sobrar nada pra mim. Acabou pra mim, eu nasci numa época errada, tá ligado? Isso foi até os meus 6 anos de idade. Eu não tinha nenhum pensamento, eu só vivia nesse tipo de pensamento, tá ligado? Eu sempre vivia com medo do cristianismo, eu nunca vivia por tipo, eu devo adorar Cristo. Não, sempre vivia no medo dele, tá ligado? Acabou que, cara, virei agnóstico, não acredito muito mais.
E meus pais ficam até hoje falando, vai pra igreja, por que você não vai pra igreja? Cara, se eles tivessem a decência de pelo menos saber o porquê eu não vou pra igreja, cara, isso já me deixaria confortável, mano. Mas eles fingem, eles ignoram esse tipo de coisa e tal, tá ligado? E esse tipo de coisa se agravou muito com problemas que eu tive quando eu era criança. Cara, pessoa agnóstica? Cara, pode haver ou pode não haver um criador, mano. Mas tanto faz sobre isso. O agnosticismo é exatamente sobre isso, cara. Pode haver ou não haver um criador. Mas eu creio mais num lado de tipo... Pô, pode haver, mas não acho que seja o cristão, tá ligado? Eu não me importo muito com isso, tá ligado? Eu quero me importar mais em viver e sentir as coisas, tá ligado? Mas não no sentido dos funkeiros, que eles querem acabar em prazeres e esse tipo de coisa, tá ligado? Sexo e putaria. Então. Maconha. Tem que censurar as 3 palavras que eu falei. Não, mano. Mano, tanto que desse tipo de coisa que o Pode Parar falou, cara. E ainda falaram apoiando, né? Mas eu não fiz apologia. E, cara, tive muito problema na infância, tá ligado? Eu só falei que não. Porque na infância eu viajava muito pra Paraíba. E era do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro pra Paraíba num carro, velho. Acabava que eu ficava muito enjoado, esse tipo de coisa. Até que chegou um dia que eu não queria mais comer, tá ligado? Não queria mais comer comida, arroz, feijão, esse tipo de coisa. E com isso, cara, deu merda. Porque até hoje eu sou afetado por esse tipo de coisa, tá ligado? Minha mãe tá me chamando. Tá chamando? Problema não, pode ir lá, já volto. Aí o que aconteceu? Eu viajava muito, tá ligado? 3 dias num carro do Rio de Janeiro pra Paraíba, cara, que é nossa. E ficava subindo e descendo, a pressão subindo e descendo. E acabou que um dia eu fiquei muito enjoado, não quis mais comer comida. E isso durou por muito tempo, tá ligado? Durou por muito tempo. Até hoje eu sofro dessa sequela. Daí o que acontecia? Meus pais me obrigavam a comer. E, tipo, não era obrigar, tipo, vem cá, vou te ajudar a comer. Não, era obrigar mesmo. Se tu não comer, tu vai levar paulada. Até hoje eu lembro de eu ficar trancado no banheiro pra não querer comer. E meu pai dizia também que se eu vomitasse, eu ia comer o vômito do chão. Cara, imagina isso no cérebro de uma criança, cara. Isso era muito bizonho, mano. Eu ficava trancado no banheiro, cara, pra não comer comida, cara. Daí... Isso é algo que a gente tem em comum. Isso se acarretou em muitos problemas, tá ligado? Eu tinha problema na escola, problema de religião e problema de comida, tá ligado? Cara, tinha dado muito problema. Quem é esse cara que chegou? Eu acho que deixei o grupo aberto. Mas voltando aqui... Aí... vou te dar uma ajudinha, né? Tive a primeira recuperação, que foi em matemática. E, cara, minha mãe pegou meu boletim, ela falou... Pra você demonstrar o quanto que foi decepcionante o que você fez, eu vou deixar aqui na geladeira pra quando seu pai for chegar ele ver o quão foi horrível o que você fez. Moleque, depois do que aconteceu isso, se minha mãe for ver o vídeo ou algo assim, ela fala, mas eu não lembro disso, eu não fiz isso. Mas eu lembro, porque eu não criaria situação de trauma à toa. Isso quem sofre... Depois desse dia, cara, eu nunca mais quis estudar na minha vida. Nunca mais quis estudar, nunca mais queria comer. E eu também caguei pra religião. Foi tanto problema se acumulando e hoje em dia é só sequela disso, tá ligado? Minha mãe fala, por que você fica agindo assim? Pode falar. Eu tive alguns problemas alimentares também em relação a isso. Minha família fazia as coisas que eu não gostava, que depois foram explicadas porque eu não gostava. Tipo, tem explicação psicológica pra isso. Tipo, comidas muito pasteurizadas, tipo purê, essas coisas, eu não gosto, eu nunca gostei. E quando aquele criança, minha família tava obrigada a comer isso. E eu vomitava, mal. Teve uma vez que eu vomitei, velho. Comida de sopa que eu não curtia. Teve uma vez que eu vomitei, mano. Eu tive que ficar 4 horas sentado na mesa até terminar algo que eu nem gostava. E foi triste, porque... Não foi, acho que obrigar uma criança assim, tudo. Pô, eu acho que é ruim. Uma merda, cara. Cara, isso não resolve, cara. É só burrice. Aí, cara, isso é muito merda. Porque quando eu fui no nutrólogo, o nutrólogo falou, você não deveria ter feito isso, cara. Porque a gente tem um bagulho chamado pelouro ou algo assim, que ele se fecha. Ele sofre rejeição, tá ligado? Depois que passei por essa situação traumática, meu cérebro deve ter falado, essa comida é horrível, não coma ela, tá ligado? E hoje eu não consigo mais comer. O que é o nutrólogo? Nutrólogo, é nutricionista. Ele a diferença dele pro nutricionista, o nutricionista, ele recomenda o que você deve comer. O nutrólogo, ele fala o que aconteceu com você.
Ele fala o motivo do porque tipo, você. Porque você não tá comendo esse tipo de coisa. O nutricionista ele te recomenda que você deve comer esse tipo de coisa. sim. Interessante. Aí, cara, hoje eu sofro sequela desse tipo de coisa e meus pais estão ignorando sobre isso, tá ligado? Sim. Isso é complicado, porque quem sofre não esquece. Pra ele é só mais um dia Marca normal Chico. e é celular. É sempre isso. Se não é. Se não é culpa Sempre deles, é celular. celular, É celular. Mesmo sabendo que Tipo, celular é uma. com isso de, é celular. Cara, é porque o que me faz querer celular é só escapar achei muito- desse tipo de merda que fizeram, tá ligado? Sobre esse tipo de pensamento. Ai, ai, ai. E é muito Eu pai, tá acho, ligado? cara, Eles. que isso muito. Pode É falar. uma mentalidade horrível essa de, é só celular. Eu, quando comecei a ter minhas amizades virtuais na internet e tudo, o que eu tinha medo da minha família descobrir, eu era pequeno e já tacava, minha avó, principalmente, já tacava muita culpa das coisas, tipo, celular, que foi dinheiro da internet, quando eu falava em joguinho, tipo, antigamente o Free Fire, né, que eu joguei bastante. E eu tinha preocupação, eu tinha medo que descobrissem. Isso eu era pequeno. Muito vinha disso. De tudo que tá acontecendo com o é culpa do celular dele. Nunca é culpa da maneira que eu tratei ele. Nunca é culpa das coisas que eu fiz. É culpa do celular. Então, esse tipo de coisa que me faz acreditar que a geração Z foi uma das piores também, velho. E se tu explicava o Sim. porquê, ninguém ligava pra você, cara. Porque a razão de tudo tá na merda Mas é sabe a porque. filosofia que eu tenho? Hum. A filosofia que eu tenho é: os adultos falam muito, essa geração é uma porcaria. Mas pensa, se a geração deles foram tão boas, é porque, sem dúvida, essa geração foi uma geração de pessoas onde foram, além de bem educadas pelos pais, tiveram um bom crescimento, tiveram um crescimento de respeito e tudo. E também, se a gente é uma geração incompetente, isso não é culpa dos adultos da geração anterior? Então. Nem Eu tenho essa adianta. filosofia. E Não cara, adianta agora apontar o dedo. vai tudo Da piorar, forma mano. eu dizia. Do jeito que o Enquanto Brasil anda, cara, vai tudo piorar, mano. Pô, meu pai pagava 50 mil reais numa casa que era uma casa extremamente grande. Por exemplo, essa casa aqui que eu moro, acho que foi 50 mil, 70 mil. Hoje em dia, pra você comprar um estúdiozinho, tamanho de uma cozinha, cativeiro. 200 mil. Não dá, tá Pra ligado? comprar um cativeirozinho, né? Pra comprar um cativeiro portátil, cara, 200 mil. Não dá, cara. Não dá pra avançar. Meu irmão, por exemplo, só conseguiu uma casa porque meu pai tinha uma segunda casa pra oferecer pra ele. E agora eu tenho o quê? Eu não tenho nada. Não sobrou nada pra mim, cara. É por isso que hoje em dia eu desacredito muito nas coisas, tá ligado? Golfe e sapão. O cara tem um carro, mano, com 20 anos. Quando eu tiver 20 anos, eu vou estar de. Eu vou estar de. Eles. De Mustang. Você mora em Israel, cara. Israel é uma. Tipo, não acho que seja. Na minha opinião, é mais tranquilo que o Brasil, cara. Porque o estrangeiro ir pegar um lugar errado e morrer porque pegou o lugar errado, eu acho paia. Fez um 2 e virou saudade. Não. Acho que Israel é mais tranquilo que o Brasil, cara. Você teve sorte nisso. Mas eu não tenho nada, cara. Eu não tenho nada, cara. Eu não tenho contato, tipo, contato que me ajude de fora. Meus pais não sabem nem inglês básico ou algo assim. Não tenho o que fazer, tá ligado? Meu irmão só teve casa porque meus pais doaram pra ele. É a pessoa que vai mudar a situação da tua vida. A pessoa tem que ser a pessoa que vai mudar a tua vida, tá ligado? Se nem meu irmão com 25 anos consegue comprar comprar uma casa com o salário dele, imagina eu, cara. Eu. Ai, cara. Por isso que eu já tô falando pra você, cara. Tô desacreditando um pouco, mano. Porque, mano, se tu tá preso no Bostil, cara, tu tá preso, mano. Não tem o que fazer. Esse bairro aqui. Mas você tem que lutar pra mudar isso, pô. Mudar isso na sua vida, que eu Não dá, vou mudar cara. o Brasil. Porque Foda-se o Brasil. eu sou incompetente em tudo, cara. E, tipo, eu nem sei como melhorar isso, porque, eu não cara, acho isso. eu tento fazer alguma coisa e eu não consigo fazer, É velho. um fita que eu tenho. Isso é um senso que não só eu tenho, mas um monte de gente do grupo tem. O Boi, o Eric. A gente não é ser incompetente em tudo, pô. Você entende coisa pra caralho de computador que eu não faço a menor ideia, tá ligado?
você desenha bem, que eu também não faço a menor ideia de como faz isso. Sabe os bagulho de gravação que, irmão, eu não sei nem o aplicativo que eu deveria usar pra gravar alguma coisa. Cara, ligado? só que sabe qual o Sabe pai é até disso, o bagulho que Eu cara? acho foda que eu não sei direito dirigir, você sabe? Sabe qual o pai é disso? Já viu aquele meme lá do avô, tipo, você trocou o cabo HDMI e o seu avô que acha um engenheiro? É a mesma coisa que tá acontecendo aqui, cara. O que eu sei é tudo o básico do básico, cara. Eu não sei nem desenho. Cara, os desenhos que eu faço é muito mal feito, cara. É muito mal feito. Se tu vê o da Mary, cara. A Mary tem uma experiência que é bizonha, Não, velho. já viu também, mas porra. Nunca tenta comparar tua parada com. Mano, imagina se eu comparasse algum desenho que eu faço com o da minha namorada, que desenha 10 anos. Irmão, eu estaria fudido, cara, depressão. Cara, eu já fiquei muito triste, velho. Meu Charizard com microcefalia. É foda, né? Eu cheguei no amigo do Simon e pedi, pô, pode me ajudar a desenhar? O cara só respondeu pra mim, eu desenho há 8 anos, cara. É isso. Falei, beleza então, né? Arrogância, né? Não acho que seja arrogância, eu só acho que ele não sabe explicar, mano. Aí nem julgo ele também. Não é jogo, mas sei lá, a resposta é arrogante. Você não perguntou quanto tempo ele desenhava. Sempre você tá cagando pra isso. Ué, veio um cara de óculos ou sem óculos? Eu não sei nem desenhar corpo direito, cara. A Mary teve que me ensinar a desenhar um pouquinho do corpo. É o Jimmy e o com certeza não é o Jimmy. Agora eu entendi, velho, por causa do óculos e o sem óculos. Exatamente. Quem pegar, pegou, mano. Eu sei que um tá com filho e o outro tá com filho com eletricidade. Ah, mano. Meu Deus, eu tô levando chumbo. Ah, não, mas Relaxa, tem a carnívora é muito tanque, velho. Ela é. O cono. Poxa, o quê? Filha da puta, ele veio em mim. Mas o que eu ia falar? Eu ia continuar falando sobre o assunto, cara. Eu ia falar sobre desenho ou futuro, né? Mas é sobre o futuro, cara. Pô, mano, depois, cara, teve uma situação que eu pensei quase me matar, mano. Foi quando eu disse, cara. Foi quando eu tava numa conversa lá com meus pais dentro do carro. E eu falei, pô, o meu irmão foi prometido, cara. Meu irmão, literalmente, a patroa do meu pai falou: você vai pro Canadá, eu vou te dar toda a ajuda pra você ir pro Canadá. Ninguém nunca chegou pra mim, cara. Eu só tive fezes e só tive. Cara, o que sobrou pra mim era merda. Porque meu pai, hoje em dia, ele é assim: paga curso, agora tamo aí, fica aí. Paga curso, dá seu jeito. Dá seu jeito, não vou mais fazer nada. Isso é muito paia, cara. Enquanto meu irmão tava lá, meu pai ficava todo dia ensinando ele a pilotar carro e tal. Eu tive que. Mano. Botou ele numa autoescola, cara. Eu já tenho 20 anos, não tô numa autoescola ainda, velho. E meu irmão foi prometido pra ir pro Canadá, só que meu irmão não quis, cara. E quando eu falei isso pro meu pai falou o quê? Ah, Nicolas, mas você ia conseguir fazer isso? Você não consegue fazer nada. Olha só seu estado, você não consegue fazer nada, cara. Depois disso, eu só percebi, cara, eu sou inútil. Eu sou um bosta. Porque eu vou tentar fazer alguma coisa pra melhorar. E mesmo que se eu fizesse alguma coisa e ficasse muito bom, tipo, esse canal explodisse ou algo assim, eu acho que não ia ajudar, mano. Não sei, velho. Por mais que eu ame eles, tá ligado? Esse tipo de pensamento sempre vem na minha cabeça, cara. E algum dia vai voltar esse pensamento e vai chegar uma hora que eu não vou mais conversar. Cara, o bagulho que rolou na minha vida, que me fez pensar em algo similar, que tem a ver com a mudança de país, que quando for mudar de país, fique atento a isso, dependendo de como você for mudar. Sim. É a solidão, cara. Eu acho que eu me senti sozinho por muito tempo. Eu passava o dia inteiro no meu quarto, eu ficava no escuro o tempo todo, numa tristeza, vendo as pessoas que estavam em minha volta ficando bem sucedidas e eu parado no mesmo ponto sem aprender a língua, numa tristeza, deitado na cama, me sentindo realmente fraco, não fazia atividade física, eu me sentia num ciclo de ir pra escola, voltar pra casa e, porra, teve uma hora que isso começou a ficar exaustante na minha mente. Sim. E eu olhava pra mim, eu começava a me odiar e eu falei, porra, é hoje que acabou, tá ligado? Mas eu tomei juízo, sei lá. Mas eu tomei um juízo de última hora. Pra mim, não sei o que fazer, cara. Minha mãe, cara, sabe qual é o pior? Meus pais ficam falando, tipo, vai fazer terapia. Moleque, eu já fui em 2 psicólogas diferentes. As 2 não me ajudaram em nada. As 2 não me ajudaram em nada. Eles querem botar um terceiro. Querem pagar mais dinheiro à toa pra eu fazer nada. Porque, cara, eu já falei pra eles, não adianta eu ir pra um psicólogo, fazer alguma coisa pra depois que eu sair dele,
Tá tudo a mesma merda, ninguém mudou. Não adianta, cara. Ah, mas vai te Sim. dar ânimo de desenhar. Não vai me dar ânimo de desenhar, senão já teria funcionado, cara. Eu já fui na psicóloga, no meu caso particular funcionou, mas é um bagulho que eu entendo que não funciona com todo mundo. Porque às vezes a questão não é o psicólogo, não é você, às vezes a questão é o ambiente que você vive. Exatamente, cara. É sobre o Agressivo ambiente pra que você. vive, cara. E que é uma merda, mano. Isso é muito paia, É o cara. mesmo bagulho daquela pessoa lá que você sabe de quem eu tô falando, que é uma pessoa que, na minha opinião, é uma pessoa ruim, mas que isso é por causa do ambiente que ela cresceu. Deve saber de quem eu tô falando. Não vou falar o nome, mas deve saber. Sim, sim. A recente, da situação recente. Tá ligado? O que que tem? Só uma pessoa que ela cresceu num ambiente, pra mim, num ambiente. Não, você já me contou, ela cresceu num ambiente problemático, uma pessoa horrível, com hábitos horríveis, mas, querendo ou não, isso é culpa do ambiente que ela cresceu. Não que eu passe pano pra essa pessoa, eu já disse isso antes, Sim, sim, eu lembro. de forma alguma. Mas, sim, sim. Mas é algo que vem disso. Cara, Já. Vou por acaso virar alguns pacotes de vaso. falta pouquinho, velho. Eu tenho 54 mil, eu quero 75 mil, velho. É porque se a gente fizer isso aqui sem vaso, vai ser difícil. Como assim? Os Tá. vasinhos que coloca pra, tipo, vaso de cura. Ah, compra aí. Eu não compro não isso aí, porque eu só quero comprar personagem mesmo. Eita, não, vamos, só bora. Vai sem comprar mesmo? Vai na fé, tem um cara com a gente. Mudar o assunto aqui. Mano, Claro. eu lembro que o primeiro jogo que você queria me convidar é Balloons, cara. Só que não deu porque era level 20 pra poder jogar multiplayer. Deixa eu ver outro personagem aqui pra pegar. É pedir pro bar por conta dele. Pediu o quê? Por que tem mais level 20 no Blue? No baixo é a conta do Blues dele. Ah, então, o Márcio pediu pra... O Márcio falou, minha conta é level 20, é fácil upar. Eu falei, mano, não vou ter paciência pra jogar Balloons não, cara. Porque a minha jogatina de Balloons foi literalmente, bota os macacos e fica mexendo no celular. Eu não consigo gostar de jogo parado, cara. Não consigo gostar de jogo parado, Você mano. falou pra mim pra gente pegar um jogo que desse pra gente, tipo, se concentrar na conversa e não se focar tanto no jogo ao mesmo tempo. E eu pensei, Blues, Garden Warfare. E sim. Antes a gente tava até com um problema envolvendo meu PVZ e a gente tinha até plano aí de saber. De caso der certo o PVZ, a gente é Castle Crashers. Olha, cobre Castle Crashers no futuro, hein? Tem que ter a parte 2 do vídeo que tem lá no canal Niquiolas, o antigo. Não dá pra ter a parte 2 porque o Mori já zerou o jogo sozinho. Vai tomar no cu, Mori. Faz nós, foda-se. Eles zeram de novo. A gente nunca jogou. O que você tá falando deles zerar sozinho? A gente nunca jogou aquele jogo, Nick. Putz, né? Como é que eu pude esquecer disso, né, velho? Cara, eu Nunca jogou aquele jogo. nem lembro mais qual era o personagem que eu peguei também. Era o Bárbaro. Eu usava o cara do dinheiro lá que falava que era o Tuga. Pior que ninguém entendia, velho, que quando assistia. Inclusive, Porque o Tuga é um amigo nosso que ele é rico. ele é rico, ele é de Portugal, tem A caca. Casa Branca Nossa. tem portugueses. Ô, Tuga, eu vou criar um jogo onde você vai ser o vilão, o cara que sequestra. Quantos andares tem sua casa? Quais das casas? Começa com qual das casas, mano? É assim mesmo. Aí ele falou, eu tenho O Tuga é 3. assim mesmo. Mas é A alguém minha dele, segunda é de né? férias. Eu falei, beleza. A casa principal que você mora, mano, tem 3 andares. O terceiro andar é sala de jogos. E ele não é nem meu. Eu tenho o meu quarto, ele não é nem meu, tá ligado? Entendeu? Cara, eu tenho aqui no meu quarto que eu posso falar meu computador, minha cadeira, talvez minha cama, temporariamente. Ai. Que isso? Cara, eu só achei muito engraçado, velho. E minha casa tem 3 andares. A terceira andar é sala de jogos, fliperama, sinuca. Mano, caraca. Por que o Tuga já foi na famosa Feira da Foda? Caraca, pior que um dia eu quero ir, mano. Inclusive vai voltar esse negócio aí que eu tô ligado. Quando ele vir aqui, você chamar ele pra algum episódio, aí ele conta essa história. Vou deixar pra ele. Pra quando ele vir não roubar conteúdo dele. Pior que eu não sei se eu vou chamar ele, porque, mano, quando eu vou ter cal com o Tuga não conversa muito, cara.
Caraca, deu 1 hora de vídeo. Rapaz, vai ver esse vídeo, hein? Toma cuidado. Tá vendo? Bateu uma meta. O Zé. Só retardar aqui. Cara, como é que você conheceu cada pessoa do grupo? Você lembra? Cara, eu acho que começou com... Felipe, Eric... Começou tudo com o Simon. A partir do Simon foi feito o dominó. O Simon eu conheci no Amino por causa de Beyblade. E a gente tava no Beyblade RPG Amino, que ele, cara, o personagem dele era cringe. Até hoje ele não assume esse personagem. Cringe! Ah, que personagem horrível. É Eric Chakadra, que personagem horrível, que até hoje usou ele, que personagem de cabelo branco e olho azul. Cara, a personalidade do personagem dele era horrível, era tipo, não mexe com a Nika, senão eu fico bravo te bater no Beyblade. Era essa a personalidade dele, velho. Era horrível. Eu lembro de um dia que ele... O personagem dele que era pederasta? Cara, eu não sei, era uma criança que tava namorando outra criança, mano. Curtia a pederastia? Não sei, teve personagem assim? A pederastia. Aí não, teve vocês falam dessa situação da pederastia. Até hoje teve um lance muito engraçado que teve, mano, que tinha um cara chamado Ronan, que ele era tipo aquele cara gente boa, tá ligado? Aquele cara muito fofinho que todo mundo amava. Um dia ele perdeu pra ele ficou chorando no chat, ele ficou tipo, nunca mais vou fazer RPG de Beyblade também de novo. O Eric? Sim. Depois que eu conheci o Simon, eu conheci o Felipe porque o Felipe era da mesma comunidade. Aí a gente chegou no Felipe, entra no Discord aí, mano. Aí ele falou, beleza. Aí depois eu conheci vocês, né, que o Simon representou vocês ao grupo. Eu lembro que vocês me odiavam muito. Eu em especial, diga-se de passagem. Me odiavam porque eu botava foto de eu não sei de virada que fez eu virar realmente... Porque hoje em dia a gente é muito amigo. Esse é um dos meus melhores amigos. Sim. E isso é estranho, porque eu acho que há 2, 3 anos atrás eu tinha detestado. Me detestavam porque eu mandava foto de acholote e o Mori tinha medo de acholote, cara. Que patético, mano. Eu transformei agora no teu PB do passado por causa disso. Então agora eu não lembro disso, não. O seu lembro deve ter ignorado. Porque o Eric falou que você tinha sensibilidade com isso. Eu falei, ele tá fudido agora. Não, eu tinha sensibilidade com isso não, velho. Eu acho que o Simon meteu o louco. Acho que o Simon achava que eu tinha sensibilidade. Ele tinha, ele achava, mas não, foi louco. O cara manda até hoje essa porra, viu? Tô brincando. O maluco com A, não posso falar o nome dele completo. O maluco com A mandava zoofilia, cara. Caraca, mano. Bagulho mó errado, velho. Mas aí, cara, depois que eu conheci o Simon, apresentou vocês, eu fui pro grupo do Ceará, tá ligado? Que lá no grupo do Ceará eu era chacota, mano. Porque eu era o único carioca lá e, mano, você é o único carioca no meio dos cearenses, velho. Com mais de 80 de QI daquele grupo. Aí, quando a minha ex terminou comigo, eu tava triste, eu queria cal com alguém, eu queria muito cal com alguém. E eu vi vocês online. Aí eu falei, pô, vou entrar em cal com vocês, tá ligado? Só que como eu tava muito triste naquela época, eu não fui muito babaca, tá ligado, com vocês. E vocês me aceitaram, tá ligado? Foi do que mudou um dia depois. Eu lembro que na época eu fazia o máximo pra não fazer piada racista, velho. Mas depois de um tempo eu só comecei a cagar e andar, porque, mano, quem é que vai chorar por isso, tá ligado? O cara foi infectado, né? Então... O cara foi infectado. Praticamente falando. Se ferrar, cara. Quem fica frescando com isso, tá ligado? Cara, sabe como eu conheci cada um? O Mori foi numa comunidade de One Piece do Amino. O Tuga foi numa comunidade de RPG, Escola de Vampiros. Aí o Cris. Escola de Vampiros. E aí, daí, a gente criou nossa própria comunidade de One Piece, que a gente tava cansado da que a gente fazia, o Tuga também tava nessa. E aí, a gente criou outra de One Piece, que a gente era os líderes, onde a gente conheceu o Eric. E eu detestava o Eric também no início. Pô, todo mundo detestava o Eric no início, cara. Todo mundo detestava ele no início. Cara, fizeram uma enquete de quem era o pior membro da comunidade do Amino, velho. O Simon ganhou, mano. Hoje em dia o Eric é muito da hora, mas no passado o Eric era insuportável, mano. Nossa, velho. Eu lembro que ele chorou por causa do personagem que eu criei, que era o Miabino, que todo mundo adorava, mano. Eu já ouvi falar do Miabino, nunca vi ele, mas já ouvi falar. Bora lá. Talvez um dia eu recrie ele em outro universo, tá ligado? Só pra vocês verem como é que ele é. O Felipe, eu conheci ele. O Felipe conheci ele por causa do RPG de Boku no Hero do Mori. Por acaso foi esse RPG que rolou aquele bagulho envolvendo Tuga e churrascamento. Tá ligado? Fez o Tuga com o quê? Naquele servidor.
Um churrascamento. Você lembra desse bagulho? Ah, não, acho que. Cara, eu acho que eu não conheci você no Boku no Hero, velho. Eu nunca fiz RPG de Boku no Hero. Não, era RPG de voz do Mori, você não tava nele, porque o Mori não gostava disso naquela época. Mas tá a situação que envolveu o Tuga e de Vasco. Ah, sim, lembrei. Você não sabe dessa história? Lembrei, cara? não, lembrei. Você. Acho que é pesado pra contar no vídeo. Aconteceu aquele que o Felipe consolou na época. Não, você pode censurar essa. Bota um pi na minha boca e só bota essa sua Não é sobre isso, acho que é pesado. Tipo, se o cara ouvir e ficar chateado, vai pedir pro meu vídeo cair, tá ligado? É sobre o YouTube restringir. Ah, não, mas eu acho que isso aí o Tuga já é de boa com essa história hoje em dia. Aí tu pode contar. Mas é uma história que eu não me aprofundar, eu só vou. Não, tipo, eu acho que é melhor deixar. Qualquer coisa quando ele vir aqui, você pergunta pra ele sobre, mas. Eu só quis deixar esse adendo pra explicar como eu conheci o Felipe. Porque o Felipe me consolou ali. O Japa eu conheci no Discord, quando eu conheci o Japa, ele era uma das pessoas mais depressivas que eu já conheci. Coisa que mudou muito com o tempo, eu fico feliz vendo que ele hoje em dia é uma pessoa bem saudável e vai pra academia e pá. Você já falou como a gente se conheceu. E mais tem teus amigos, principalmente o Rian, Mart. Rian e Mart. Você sabe que eu conheci eles? Sim, eu trouxe eles pra vocês. Como conheci eles, foi engraçado, Sim. mano. Foi muito engraçado. Então, Nossa, envolveu muita merda, inclusive, como conheci eles. O Bertô também envolvendo o bagulho de. Foi a mina também. Melancias, que eu não vou citar. Aqui teve um vídeo que caiu. Eu conheci o Bertô com algumas melancias. Tem um vídeo do canal do Nick que caiu. E provavelmente não vai voltar de novo por culpa minha e do Bertô. Que a gente falou de algumas melancias aí. Umas mancias, uma magia negra, né, velho? Proibida. Mas, exatamente. Magia negra proibida, né, velho? De forma literal. Exatamente isso. O Bertô também. Cara, a maioria dos meus amigos Então, acho que eu conheci no Amina, velho. O Bertô eu conheci no Splatoon Amina, velho. O Bertô. Tem um amigo que eu esqueci de falar, que eu não conheci. Eu ia falar o Flame, mas o Flame já sei como é que conheceu. O Flame, pô, como? O Flame ele é o amigo mais antigo do grupo, que eu conheci ele desde a época de escola, que a gente era pequeno. E o Flame, ele. A história dele comigo com ele é um pouquinho complicada. Mas tem muita coisa envolvida. Coisa envolvendo bullying e tudo, que é paia. Eu tinha um trauma com bullying no passado, tanto que esse foi o motivo que eu comecei a lutar judô. Eu fiz judô, velho. Só que eu larguei. Não gostava. Cara, acho que em si. Eu terminei o judô na faixa adulta. Acho que em si eu não gosto de nenhum esporte que envolva o físico, mano. Eu gosto de esporte que usa ferramenta, cara. Eu adoro esporte que usa ferramenta, tá ligado? Ah, lá veio. Qual é o nome do bagulho de metafora? Esgrima. Esgrima medieval histórica. Esgrima medieval histórica, conhecido como EMA. Mas eu também queria fazer beisebol, velho. Eu acho beisebol mó da hora. Cara, eu acho beisebol. Namorada, por acaso. EMA, o nome das namoradas? Me doxei. Aham. Cara, exatamente. um esporte que eu queria muito fazer. Eu queria muito fazer, eu acho muito da hora, é beisebol, velho. Pena que não tem no Brasil. Eu acho o beisebol muito massa, cara. Nossa, não imagina nem poder você jogando beisebol. Mas seria da hora, velho. Eu acho o uniforme de beisebol da hora. Eu pensei em badminton. Badminton? Que merda é essa? Milton do mal? Que é tipo tênis, só que com uma peteca. Ah, pelo amor de Deus, cara. Quem é que faz esse esporte, mano? Rico e viado. Desculpa aí pra todos os ricos e viados no chat. Meu Deus, velho. Esporte de merda. Ai! Derrubaram o maluco ali. E morreu, cara. Aí, tá vivo. Cara, eu acho que. Cara, eu queria muito fazer. É uma merda. Outro esporte que eu queria muito fazer é Fórmula. Fórmula, eu digo de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e tipo de coisa. Ah. Inclusive, você não queria ser gandula, não? Conta essa história do gandula pro pessoal rir um pouquinho. Os caras falam que ia ser gandula, começaram a rir. Eu falei, o que é gandula, cara? O pessoal começou a me zoar só porque não sabia o que era gandula. O Nick não sabia o que era gandula. Mano, meus pais não sabem, minha irmã não sabia. Nem meus amigos sabiam, cara. Você fala pros teus pais que é gandula, eu vou falar que é apóstolo de Jesus, é esse. De brincadeira.
Porra, Nick. Pô, irmão, eu nunca me interessei por futebol, cara. Como é que eu ia saber? Super 11, e eu citei sobre escanteio, você falou, pô, aqui não tem gandula em Super 11 pra bater escanteio. Eu fiquei, ué, gandula bate escanteio. Vem cá, Nick, procura. Vem, cadê tu? Cadê tu? Cara, Aqui. é porque eu nunca me interessei por futebol, cara. Eu só gostava, comecei a gostar de Super 11 por causa dos poderzinhos que tem, velho. E Block. Cara, A vitória deixa aqui Zang decide. eu acho a estética de Block muito bonita, mas eu não gosto de Block. Eu acho as estéticas, o formato das coisas muito bonito. Tirando os PNG que tem ali no meio, mas é muito bonito pra mim, Block. PNG Lock. Só no último episódio Não, ficou bom o bagulho. É uma obra muito... Mas tirando isso, eu acho que é só mais Eu um gosto anime da história de Block, eu acho muito rasa. Mas tirando isso, eu acho que é um anime de Por futebol acaso, genérico, tá quantos animes ligado? de hoje em dia estão genéricos? É isso que eu ia falar, quando os animes de hoje em dia estão mais genéricos, é triste, velho. Saudade quando era como Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Hoje em dia é tudo sobre ter uma personagem extremamente peituda, algum personagem viado pra habilitar. Difícil, velho. E olha que eu nem sou pra cultura Devil May woke, velho. Cry? Eu falo isso por... Devil May Cry, onde o Dante é solado por uma mulher. É solado pra uma mulher, leva um tiro na perna, ela leva taser e os Estados Unidos explodem o inferno como se fosse um país do Oriente Médio. Tem petróleo no inferno. E os demônios são retratados como pessoas boas, cara. Nossa, isso me deixa muito bravo, cara. É que eles sofreram. Eles sofreram quando estavam lá e tal. Os demônios, né? Sofreram bullying. Me lembrou aquele meme lá. Os demônios estão na França. Me lembrou aquele meme lá do problemas socioeconômicos obrigando o bandido a matar uma criança. Pra caralho. Não que eu acho engraçado criança sendo morta, viu? Só. Ah, mano, pode ir, velho. Tô nem aí mais. Dá pra entender, aqui. Mas, Pô, cara, velho. é muito foda quanto o brasileiro passa a mão na cabeça de bandido. A gente falou até disso antes, mas não entrou muito nesse quesito. Eu vi um caso de um policial que foi baleado por um traficante e o pessoal comemorou. Agora esse traficante foi pego e morto pela polícia. O pessoal ficou, nossa, a polícia tirana. Vá, da minha hora de cu com o relógio Ai, parado. cara. Que raiva, mano. Caraca, velho, eu odeio esse tipo de coisa, cara. Cara, os caras querem... Por que, mano? O bandido só faz merda, velho. O bandido não agrega em nada na sociedade. Ah, mas é porque eles sofreram muito. Mas, cara... Antigamente eu até levava, né, tipo... Ah, o cara é pobre, então ele tá roubando, esse tipo de coisa. Mas depois que eu vi um vídeo de um moleque falando... Tô indo pra escola, fazendo símbolozinho de arminha e mandando dedo no meio pro professor... Não, fiquei com muita raiva. Eu falei, não é... Só uma merda. Cara, o que eu ia falar? Não é escolha, não é chance, eu esqueci o nome da palavra. Oportunidade. Não é oportunidade, cara. É índole mesmo. A índole do brasileiro é uma merda, cara. Eu vi um vídeo hoje que era assim, ó. O professor pergunta o que é que as pessoas querem ser no futuro, o que é que elas querem ser no futuro. O moleque com boné da Nike virado pra trás, bermuda tactel, regata branca, Advogado. Juliette, sandália havaiana rasgada, responde: eu quero ser presidente, senhor. E se pá, consegue. A gente tem um exemplo disso aí, né? Caraca, Tipo, cara. o tal do Squid, né? O tal do Squid. Squid. Nine. O Squid. É o Nine Fingers. Nine Tentacles. Caraca, cara, depois que eu vi aquele vídeo, cara, eu fiquei com muita raiva, cara. Não é por falta de oportunidade, cara. É a índole do brasileiro que é uma merda, cara. É influenciado por... Cara, eu pareço muito um velho falando, essa música é de bosta. Mas esse pai é isso mesmo, cara. A criança chorando escutando Oruan, cara. Não dá pra tancar. Mas é isso. Não dá pra tancar, mano. Eu, quando era criança, ficava cantando aquela música do MC Kevinho. Roça o pau na chota. Quando eu era criança, eu não escutava nenhuma música. Nenhuma música eu podia escutar. Da hora. Eu só podia escutar música cristã. Minha mãe proibia de escutar qualquer música. Música do Dudão. Tirei seus equipamentos médicos. Jesus vai te salvar. Julia Dudão, né? Dudão, cara, nunca vi uma revistinha Dudão física na minha vida, mano.
Porque eu li era Turma da Mônica, mano. Inclusive, Turma da Mônica me ensinou a ler. E hoje em dia estão matando a Magali. Mônica me ensinou a sonegar imposto. Olha, É, que nem o cara disse lá, né, velho? Se tu não tem dinheiro, não compre. Se não tem dinheiro pra comprar imposto, e sonegue. A última roda, essa daqui. Você acha que sonegação de imposto é algo errado? Eu acho que no caso de uma sociedade onde os impostos não são desviados para o lugar certo, o imposto que devia estar na saúde está sendo desviado, para a educação está sendo desviado, eu não acho errado sonegar. Porque nesse caso, porra, todo o financeiro está sendo desviado para um lado. Onde está a justiça nisso, tá ligado? Cara, pra mim, eu acho que sonegação... Isso é que é muito pesado falar isso. Sonegação, cara, pra mim, eu acho que... É porque, cara, o Brasil é um lugar com muita corrupção, cara. Isso me deixa muito bravo. Então, eu só vejo essa maneira mesmo, cara. Se o negócio funcionasse pelo menos, velho, mas não funciona. Os caras tiram o máximo de dinheiro possível e não fazem nada. Não fazem nada. Cara, os malucos começaram a fazer carro com radar. Os caras começaram a fazer carro com radar em cima. Que a gente invocou aí o Temer. Deixa o Temer aí, vai tentar atacar o jardim. Brasil Império deveria voltar, porque pelo amor de Deus. Meu Deus, Nick, por favor, para. Aí não, mano. Por que não? O Brasil Império deveria voltar. Pra mim deveria muito voltar, velho. Acho que mesmo se voltasse não ia dar merda, velho. Porque eu acho que duvido que os caras iam consertar tudo o que aconteceu. É levantar a dona Leopoldina dominar tudo. Mas, cara, é horrível essa situação no Brasil. Porque, pra mim, se os impostos e o dinheiro que a sociedade está pagando para uma melhora social, para uma melhora das coisas, não está sendo usado para o que devia estar sendo usado, pra mim não é errado sonegar. É que o Estado é absoluto, né, velho? Nesse caso do Brasil, sonegar imposto não é nada mais que legítima defesa, mano. Porque o cara que eu respeito muito é o Daniel Fraga, cara. Eu acho ele muito certo. É Daniel Fraga? Esquisito. Como você faz pra matar o Leviatã? Ah, lembrei. É o maluco lá que fugiu. Sim. Você tira o alimento do Leviatã. É muito simples. O Estado é um gigante Leviatã. Cara, inclusive isso prosperar. Me lembrou de outro caso. Não sei se o nome do cara é Alan dos Santos. Conhece o cara chamado Alan dos Santos? Não sei se é esse cara, tá ligado? Mas esse cara aí chama Alan dos Santos. Ele fez ele fugiu do Brasil, fez um montão de merda, sonegou imposto pra cacete. E, cara, moleque, o Alexandre de Moraes ficou toda hora. Alô? Alô, o quê? Ele caiu. Putz. Voltamos, mas já vamos finalizar, porque deu 1h19 de vídeo. Químico, você tem alguma última coisa a dizer? O que eu tenho a dizer pra todo mundo é... Pô, sabe como é que é a vida em geral, né? Desenvolvam metas aí, se preparem pro que der e vier nessa vida, acompanhem os próximos vídeos do canal e já sabem, né? É o jeito.